Você já percebeu como algumas mulheres quase não têm amigas e ainda assim parecem carregar algo raro por dentro? Não é timidez, não é arrogância e não é falta de valor social. Hoje você vai entender por que mulheres com poucas ou nenhuma amizade costumam desenvolver qualidades que quase ninguém consegue sustentar. E talvez, enquanto escuta, algo em você comece a fazer sentido pela primeira vez. Existe um incômodo silencioso em crescer sendo diferente. Desde cedo, essas mulheres percebem que não se encaixam completamente nos grupos. Conversas triviais cansam, dramas repetitivos esgotam. Há uma sensação estranha de estar presente, mas não pertencente. E aos poucos, sem perceber, elas se afastam. Não por desprezo, mas por sobrevivência emocional. Talvez você reconheça essa cena. Estar em uma roda de pessoas, rindo no momento certo, concordando no tempo certo, mas sentindo por dentro um vazio difícil de explicar, como se algo estivesse sempre fora de sintonia. É nesse ponto que muitas mulheres começam a escolher o silêncio, não porque não saibam se relacionar, mas porque aprenderam que estar sozinha dói menos do que se violentar emocionalmente para caber. A psicologia profunda observa isso com atenção. Quando uma mulher reduz drasticamente seus vínculos sociais, algo importante está acontecendo no nível inconsciente. Não é isolamento por fraqueza, muitas vezes é um processo de refinamento interno, um movimento de retirada da energia psíquica do externo para o mundo interior. Essas mulheres passam a conviver mais consigo mesmas do que com os outros, e isso muda tudo. No início dói, a solidão, há dúvidas, há aquela pergunta incômoda: será que o problema sou eu? Mas com o tempo, algo raro começa a se formar. Uma intimidade consigo mesma que poucas pessoas desenvolvem. Enquanto muitos se distraem no barulho externo, essas mulheres escutam o que normalmente é abafado. Pensamentos profundos, emoções contraditórias, desejos que não cabem em conversas rasas. E é aqui que surge a primeira grande diferença. Elas desenvolvem uma autonomia emocional incomum. Não precisam de validação constante para se sentirem reais. Não precisam ser vistas o tempo todo para existir. Aprendem a sustentar o próprio silêncio sem entrar em pânico. Isso assusta quem vive de aprovação, mas fortalece quem atravessa. Talvez você já tenha notado. Mulheres assim observam mais do que falam, sentem um ambiente antes de se expor, percebem nuances emocionais que passam despercebidas pela maioria. Isso acontece porque, ao se afastarem de vínculos superficiais, elas refinam a percepção, ficam mais sensíveis ao que é autêntico e mais intolerantes ao que é falso. E não, isso não as torna frias, pelo contrário, quando se conectam de verdade. Mas são raras as pessoas capazes de alcançar esse nível de profundidade. Por isso, os círculos são pequenos, às vezes inexistentes por longos períodos. Existe também um preço. A sociedade não sabe lidar muito bem com mulheres que não se moldam ao ideal da sociabilidade constante. Elas são vistas como estranhas, difíceis, fechadas e muitas vezes internalizam essa crítica por anos, até perceberem que não estão quebradas, estão apenas operando em outra frequência. Se você está ouvindo isso agora e sentindo que algo ressoa, talvez valha a pena permanecer por aqui. Se inscrever no canal não como um gesto automático, mas como uma forma de continuar essa conversa que quase nunca acontece em voz alta. E me conta nos comentários, com honestidade, você já se sentiu deslocada mesmo estando acompanhada? Porque a partir daqui a conversa aprofunda. Vamos entender como esse afastamento molda a força interior, a lucidez emocional e uma independência psíquica que poucas mulheres desenvolvem. E por que, mesmo parecendo solitário por fora, esse caminho esconde uma riqueza interna que quase ninguém vê. Com o tempo, essa retirada do mundo externo deixa de ser apenas uma defesa e começa a se transformar em um território interno vasto.
Enquanto muitas mulheres constroem identidade a partir do olhar do outro, da aprovação, do pertencimento, da comparação, aquelas com poucas amizades são quase forçadas a se encontrar sem espelhos. E isso é profundamente desconfortável, mas também profundamente transformador. Elas começam a perceber algo sutil. Quando não há ninguém por perto para confirmar quem você é, você precisa descobrir sozinha. Não existe plateia, não existe reforço constante, só resta a própria consciência observando pensamentos, emoções, contradições. E é aqui que surge uma das qualidades mais raras, a capacidade de tolerar a própria complexidade sem fugir. Essas mulheres convivem com ambivalências internas que muitas pessoas passam a vida inteira evitando. Amor misturado com raiva, desejo misturado com medo, força convivendo com fragilidade. Sem um grupo para diluir essas tensões, elas aprendem a sustentá-las dentro de si. Isso cria uma profundidade emocional incomum e uma maturidade que não vem da idade, mas da introspecção forçada. Nos relacionamentos isso fica evidente. Muitas vezes elas se sentem deslocadas porque percebem jogos emocionais com clareza demais. Notam quando alguém se aproxima por carência, por competição, por necessidade de controle. E silenciosamente recuam, não por julgamento moral, mas porque o corpo já aprendeu. Vínculos confusos custam caro demais. Há também uma relação diferente com o tempo. Mulheres com poucos laços sociais aprendem a preencher horas sozinhas, sem desespero. Desenvolvem interesses profundos, hábitos solitários, rituais internos que ninguém escuta. Isso cria um mundo psíquico rico, mas invisível. Por fora parecem simples, por dentro carregam universos inteiros. E existe algo ainda mais delicado. Elas desenvolvem um senso de identidade menos contaminado. Como não estão o tempo todo se ajustando para agradar, começam a perceber o que realmente gostam, o que rejeitam, o que toleram e o que não toleram mais. Essa clareza interna as torna seletiva, não só com amizades, mas com ambientes, trabalhos, relações amorosas. Por isso, muitas passam longos períodos sem ninguém realmente próximo, não porque não aceitem qualquer conexão. A solidão, nesse contexto, deixa de ser apenas ausência de pessoas e passa a ser um espaço de proteção psíquica, um lugar onde elas podem existir sem performar. Nos trabalhos, isso se manifesta como independência de pensamento. Elas não seguem opiniões apenas para se encaixar, questionam silenciosa, observam dinâmicas de poder, percebem incoerências. Às vezes pagam o preço por isso, sendo vistas como distantes ou pouco enturmadas, mas internamente preservam algo precioso, a integridade. É claro que nem tudo é força. Há momentos de cansaço profundo, momentos em que o silêncio pesa, em que a falta de alguém para compartilhar parece injusta. Mas mesmo nesses momentos, algo sustenta, uma base interna sólida, construída lentamente, sem aplausos. Se isso faz sentido para você, talvez perceba que não se trata de rejeitar o mundo, mas de se recusar a se perder nele. E esse é um ponto de virada importante, porque a partir daqui começamos a entender que essas mulheres não são vazias de vínculos, são cheias de si mesmas, de um jeito que assusta quem nunca teve coragem de olhar para dentro. Chega um momento em que essa mulher para de lutar contra a sua própria natureza. Ela entende com um certo alívio silencioso que não foi feita para colecionar pessoas, mas para reconhecer presenças verdadeiras. E isso muda a forma como ela caminha pelo mundo. Já não há a urgência de ser aceita, nem o medo constante de ficar para trás. Existe uma espécie de enraizamento interno que não depende de aplausos. Quando a solidão deixa de ser inimiga, algo se reorganiza por dentro. O silêncio já não soa como abandono, mas como espaço. Espaço para perceber o próprio ritmo, para sentir quando algo não faz sentido, para sair antes de se violentar emocionalmente. Essas mulheres desenvolvem uma confiança sutil na própria intuição, não porque saibam tudo, mas porque aprenderam a escutar. E talvez essa seja uma das qualidades mais raras de todas. Elas não se traem com facilidade, não permanecem em lugares que drenam, não insistem em vínculos que exigem máscaras.
Existe um respeito profundo pelos próprios limites, algo que muitas pessoas só aprendem depois de anos de exaustão emocional. Com o tempo, essa postura cria um tipo diferente de presença. Elas não precisam dominar o ambiente, não competem por atenção. Mas, quando falam, algo se desloca, porque há verdade, há densidade. Há alguém ali que se conhece o suficiente para não precisar provar nada. Na prática, isso se manifesta de forma simples. Um não dito com calma, um afastamento sem escândalo, um silêncio que não pede desculpas. Pequenos gestos que revelam uma autonomia interior construída lentamente, longe dos holofotes. E é justamente essa simplicidade que confunde, porque o mundo está acostumado ao barulho, não à profundidade. Existe também uma espiritualidade implícita nesse caminho, não no sentido religioso, mas como uma relação íntima com o próprio existir. Essas mulheres sentem a vida de maneira mais simbólica, percebem ciclos, entendem perdas, sabem que nem toda ausência precisa ser preenchida. Algumas apenas precisam ser respeitadas. E quando finalmente encontram alguém, uma amizade, um amor, uma conexão rara, não se agarram, compartilham, caminham juntas enquanto faz sentido, sem fusão, sem dependência, porque aprenderam, antes de tudo, a ficar consigo mesmas. Talvez você esteja percebendo agora que aquilo que sempre pareceu um defeito era, na verdade, um chamado para algo mais profundo. Não um convite à solidão eterna, mas à integridade, a viver de forma menos fragmentada, menos performática, mais inteira. Se esse vídeo te acompanhou até aqui, talvez ele tenha tocado em algo que você nunca conseguiu explicar em palavras. Se quiser, se inscreve no canal como quem volta para um lugar familiar e me conta nos comentários, com calma e honestidade, em que momento da sua vida você percebeu que preferia poucas conexões verdadeiras a muitas superficiais. Porque no fim, talvez não se trate de ter poucas amizades, mas de ter coragem suficiente para não se perder de si mesma.